Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com os irmãos nessa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar reunida com o povo de Deus que vai morar no céu. Peço a igreja, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Que o nome e toda glória seja dado ao Senhor. Todos encontraram, diga amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Sente adorando ao Senhor. Estamos numa noite muito especial de louvor e adoração a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede através aqui da nossa irmã Ruth, que nos fez o convite, o irmão Raimundo, o pastor Marcelo, os irmãos, missionários, pastores, obreiros que aqui estão, a igreja do Senhor de modo geral, que o Senhor abençoe a todos de forma especial em nome de Jesus. Igreja, nós estamos diante de um texto onde nos é referido dentro do ministério do nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver desde o princípio que o Senhor já manifestava, Deus o Pai, interesse em revelar o Filho. Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira epístola, ele nos diz claramente que o Cordeiro estava preparado antes mesmo da fundação do mundo. O que Pedro está nos assegurando é que de fato Deus já tinha preparado a remissão da humanidade antes mesmo do pecado original,
antes mesmo da queda, antes mesmo de Adão e Eva terem fracassado ainda lá no jardim. E isso é motivo para nós nos alegrarmos, porque Deus está dizendo para a humanidade que a sua graça é manifestada antes mesmo do pecado, da rebeldia do homem se manifestar. Quando nós olhamos para os grandes homens do Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, juízes e reis, homens que fizeram história, que marcaram a história da humanidade através de uma vida piedosa, uma vida dedicada ao Senhor, de abnegação, de renúncia, nós vamos ver que, embora eles fossem pessoas que nutriam uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de entrega com o Senhor, eles, ainda que apontassem para Cristo, o Messias, eles eram apenas vislumbres desta graça, vislumbres daquele que de fato seria o remidor dos nossos pecados, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Moisés, aquele que libertou os hebreus do cativeiro egípcio, nós estamos diante de uma personificação daquele que apontava para Cristo como o libertador do pecado. Nós olhamos posteriormente para Josué, aquele que fez os mesmos hebreus, ou melhor, os descendentes daqueles, porque nós sabemos que da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb adentraram a Canaã terrena, e daquela geração que saiu do Egito, somente estes dois. Os demais que adentraram a Canaã foram aqueles que foram nascendo durante a peregrinação no deserto. Mas o fato é que Josué, semelhante a Moisés, aponta também para Cristo, aquele que fará a humanidade entrar na Jerusalém celestial, na nova Canaã. A Bíblia Sagrada nos diz que outros homens que marcaram a história também apontaram para Cristo, quando manifestaram-se em seu caráter aspectos que assemelharam-se ao nosso Deus. Assemelharam-se ao nosso Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que após 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus decidiu mais uma vez se manifestar aos homens, desta vez através do profeta João Batista, aquele que Isaías profetizou dizendo que seria o responsável por abrir o caminho para o Messias. A Bíblia diz que então, ao findar este ministério de João, o nosso Senhor já está entre a humanidade e começa a operar milagres, a anunciar o Evangelho, a pregar as boas novas de salvação e operar sinais que evidenciavam que ele de fato era o Filho de Deus. E no capítulo 4 do Evangelho, segundo narrou João, é conhecido de todos que João, o Evangelho segundo João, foi o